Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Do expediente, votação da ata. Ata em discussão. Ata em votação. Quem for pela sua aprovação, que permaneça como estão. Quem for contra, a favor se levantar. Ata aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Passamos para a segunda parte, leitura da matéria do expediente e votação à parte. Expediente do Executivo. Cabralha Paulista, 29 de janeiro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente e vereador de Cabralha Paulista, em atendimento ao solicitado através do requerimento número 030/2015, aprovado na 18ª sessão ordinária de 17/11/2015, segue abaixo as informações. De acordo com a portaria interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional número 163, de 4 de maio de 2001, o desdobro da despesa corrente por elemento econômico é obrigatório na administração pública e, de acordo com essa portaria, são empenhadas, liquidados e pagos dentro da categoria econômica 39, que significa outros serviços de terceira pessoa jurídica, serviços prestados por empresas com CNPJ. As despesas abaixo relacionadas minuciosamente de acordo com a portaria. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, despesa orçamentária decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como assinaturas de jornais e periódicos, tarifa de energia elétrica, gás, água e esgoto, serviço de comunicação, telefone, telex, correio, etc. Fretes e corretos, locação de imóveis, inclusive despesas de condomínio e tributos da conta do locatório. Quando previsto no contrato da locação, locação de equipamentos e materiais permanentes, conservação e adaptação de bens imóveis, seguro em geral, exceto os decorrentes de obrigação patronal. Serviço de asseio e higiene, serviço de divulgação, impressão, encadernação e molduramento, serviços funerários, despesa com congressos, simpósios, conferências ou exposição, vale-refeição, auxílio creche, inclusive a indenização ao servidor, habilitação de telefonia fixa e móvel celular, e outros, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não tributárias. Quanto ao valor a ser efetivamente empenhado, poderá ser até de R$ 8.000, de acordo com o solicitado do projeto, tendo em vista que o orçamento é uma autorização de despesa que poderá gastar até o limite autorizado, mas também poderá haver economia da dotação orçamentária. Sendo que nos cabe no momento, apresento o protesto de estima e apreço anteciosamente Odemir Ortiz de Camargo, prefeito municipal. Cabralha Paulista, 11 de fevereiro de 2016. Prezado presidente, dirigimos-nos à ilustre presença de Vossa Excelência para solicitar informações justificativa porque o projeto de lei número 010/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente crédito adicional para ceder subvenção à Casa da Família de Cabralha Paulista.
não foi aprovado por esta colenda Casa de Leis. Sem mais, renovo votos de apreço e consideração e agradecemos anteciosamente, Odemir Ortiz de Camargo, prefeito municipal. E agora vai ser a resposta da casa, né? Senhor Prefeito, cumprimentando-o cordialmente em atenção ao pedido acima assinalado, embora o mesmo não encontre na legislação em vigor, ainda assim, com a devida vênia, informamos a Vossa Excelência que a proposição em questão, projeto de lei número 010/2016, não foi aprovado por essa Casa de Leis, tendo em vista que tal projeto, após ser colocado em votação, nos termos regimentais, não obteve o número mínimo de votos dentre os vereadores presentes para sua aprovação. Todavia, é salutar reiterar que os membros desse Poder Legislativo, por disposição legal, gozam a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos. Sem mais para o momento, reiteramos o nosso protesto de alta estima e elevado apreço. Anteciosamente, William Wagner de Oliveira, presidente. Expediente de vereadores. Requerimento 007/2016. Requer a mesa, após ouvido soberano plenário, na forma regimental, que seja oficiado o prefeito municipal para que informe esta Casa de Leis qual o valor monetário que o município gastava mensalmente para a coleta de lixo e manutenção do aterro sanitário na Estância Chaparral, discriminando o valor de aluguel atualizado da área, despesas com mão de obras e maquinários. Não obstante, requiro ainda qual o valor que o município gastará mensalmente na forma de descarte adotada para o lixo coletado. Justificativa. Justifica-se o requerimento primeiramente na medida em que compete à Câmara Municipal, através de seus membros, fiscalizar os atos administrativos do Poder Executivo local, consoante reza o artigo 31 da Constituição Federal. Cabralha Paulista, 12 de fevereiro de 2016, Andrei Aparecido Garbulho, vereador. Requerimento número 007/2016, em discussão. Eu gostaria de dizer que eu fiquei bastante feliz ao saber que o município parou de depositar o lixo ali, onde que estava sendo depositado, se não me engano, desde 2005, que na época eu era vereador e lutei, debati bastante aí para que não se depositasse o lixo em uma área tão próxima do nosso perímetro urbano. Porque quando eu era menino, as áreas onde existe hoje o calçadão, a Orlato 1, Orlato 2, o Jardim Nova Mirante, era tudo um cerrado, minha gente. Então, essas áreas, um dia eu cheguei a medir, o aterro tem 1.000 metros da frente da nossa igreja matriz. Então, isso daí eu fico feliz por ter, no caso, retirado, mas vejo também que aquela área talvez vai ficar impossibilitada de se urbanizar nos próximos 100 anos aí. E o requerimento também tem a ênfase de saber os valores monetários que o município gastava ali e que irá gastar levando esses resíduos para outra localidade. Continue em discussão. Em votação. Quem for pela sua aprovação, que permaneça como estão. Quem for contra, a favor, se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Requerimento número 008/2016. Senhor presidente, senhores vereadores,
Requeiro à mesa, após ouvir o soberano plenário, na forma regimental, que seja oficiado o prefeito municipal, para que informe a esta Casa de Leis quais as empresas foram vencedoras das licitações para o fornecimento de merenda escolar no exercício 2016. Justificativa. Justifica-se o requerimento, primeiramente na medida em que compete à Câmara Municipal, através de seus membros, fiscalizar os atos administrativos do Poder Executivo local, consoante reza o artigo 31 da Constituição Federal. Cabralha Paulista, 12 de fevereiro de 2016, vereador Andrei Aparecido Garbulho. Requerimento número 008/2016 em discussão. Olha, este requerimento, todo início de exercício eu tenho esse hábito de fazê-lo, para que a casa tenha condição de saber as empresas que têm aí o dever de entregar a merenda escolar, um fator bastante importante dentro de uma gestão. Continua em discussão. Em votação. Quem for pela sua aprovação, que permaneça como estão. Quem for contra, a favor, se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Requerimento número 009/2016. Requer a mesa, após ouvido o soberano plenário, na forma regimental, com arrimo jurídico no artigo 19, inciso 10º da Lei Orgânica Municipal e no artigo 221, inciso 8 do Regimento Interno, que se encaminhe expediente ao senhor Edemir Ortiz de Camargo, excelentíssimo senhor prefeito do município, para que o mesmo remeta a esta Casa de Lei seguinte documentação abaixo assinalada. Cópia de todos os termos de contrato firmados entre a empresa Vida Ambiental e a Prefeitura Municipal. Cópia de todos os procedimentos licitatórios que culminaram com a contratação da empresa Vida Ambiental pela Prefeitura Municipal. Cópia de toda a documentação permitente aos reajustes da tarifa de água no período de 2008 a 2015. Requerimentos, pareceres jurídicos, portarias e decretos. Prestação de contas referente a outorgas no período de 2008 a 2015, devidas pela empresa Vida Ambiental à Prefeitura Municipal. Justificativa. Justifica-se o requerimento primeiramente na medida em que compete à Câmara Municipal, através de seus membros, fiscalizar os atos administrativos do Poder Executivo local, consoante reza o artigo 31 da Constituição Federal. Ademais, os documentos ora requeridos visam propiciar não só a este vereador requerente, mas também aos demais membros dessa casa, maiores informações sobre a licitação, contratos e demais atos administrativos entabulados entre a Prefeitura Municipal e a empresa Vida Ambiental, com a parte jurídico nos princípios constitucionais da legalidade, da publicidade e da eficiência. Cabralha Paulista, 15 de fevereiro de 2016, João Martins Júnior, vereador. Requerimento número 009/2016 em discussão. Boa noite a todos. Gostaria de falar sobre o requerimento 009/2016, que é de minha autoria, no qual já estamos aí, não só essa sessão, mas as sessões anteriores aí, pedindo documentos para a Prefeitura Municipal em relação à concessão da água na nossa cidade, que é por 30 anos que vai ser passada a concessão. Então, esses documentos aqui vai servir para a gente estar analisando, junto com o pedido de impugnação feito pelo Luiz Augusto, no qual foi achado muitas brechas e no qual ia zerar o município e também trazer danos aos moradores da nossa cidade, com as contas da água. Então, vamos juntar todos os documentos necessários para a gente possa averiguar aonde está a falha, para que amanhã nenhum cidadão possa pagar acima do que é o necessário e nem a prefeitura saia lesada. Continue em discussão. Em votação. Quem for pela sua aprovação, que permaneça como estão. Quem for contra, a favor, se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade dos senhores vereadores.
Requerimento número 010/2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeira a mesa após ouvido o soberano plenário na forma regimental, com arrimo jurídico no artigo 19 do inciso 10 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 221 do inciso 8 do Regimento Interno, que se encaminhe expediente à empresa Vida Ambiental para que a mesma remeta a esta Casa de Leis as seguintes documentação abaixo assinalada: cópia do resultado das análises da qualidade da água distribuída em Cabralha Paulista no período de janeiro de 2015 até a presente data. Cópias das contas de energias decorrentes do ajuste entabulado com a Prefeitura Municipal de Cabralha Paulista e no período de janeiro de 2015 até a presente data. Cópia da documentação contábil financeira do período de janeiro de 2015 até a presente data que demonstre o valor arrecadado pela empresa Vida Ambiental nesta municipalidade. Cópia da documentação pertinente, contrato de trabalho, registro em carteira e outros. Período de janeiro de 2015 até a presente data dos profissionais que prestaram serviços à empresa Vida Ambiental nesta municipalidade. Justificativa. Justifica-se o requerimento, primeiramente na medida em que compete à Câmara Municipal, através de seus membros, fiscalizar os atos administrativos do Poder Executivo local, consoante reza o artigo 31 da Constituição Federal. Ademais, os documentos, ora requeridos, visam propiciar não só a este vereador requerente, mas também aos demais membros desta Casa maiores informações sobre a licitação, contrato e demais atos administrativos entabulados entre a Prefeitura Municipal e a empresa Vida Ambiental, com aporte jurídico nos princípios constitucionais da legalidade, da publicidade e da eficiência. Cabralha Paulista, 15 de fevereiro de 2016, João Martins Júnior, vereador. Requerimento número 010/2016, em discussão. Mais uma vez o requerimento 010/2016, também de minha autoria, no qual peço cópia dos análises aí, primeiramente sobre os análises aí que a empresa já fornece à Câmara Municipal a cópia dos análises, isso aí já vou estar retirando aqui na própria Câmara Municipal. Só que o ano de 2015 nós teve um confronto entre o laudo da empresa Vida Ambiental do Brasil com o laudo do Centro de Saúde que é encaminhado ao Adolfo Lutz. Então nós vamos juntar todos esses argumentos aí para que a gente possa debater com a própria empresa aí para saber. E também em conversa aqui com os próprios donos da empresa, que na época de licitação vieram fazer uma palestra com nós, vereadores aqui, eles achavam que não é tão interessante manter a empresa aqui na cidade para tocar a água da nossa cidade. Por isso estou pedindo hoje qual o valor arrecadado pela empresa, porque sabemos nós, vereadores aqui, eu acho que muitos munícipes não sabem, mas toda a manutenção feita na cidade hoje, a maioria dos gastos hoje, quem paga é a Prefeitura Municipal. Se vai abrir uma nova rede de água ou se não uma nova rede de esgoto, quem tem que comprar encanamento hoje é a própria Prefeitura. Isso sendo o dinheiro nosso do município. Então vamos juntar todos esses argumentos aqui, para que, igual diz anteriormente no requerimento 09, para que futuramente não seja nós moradores que pagamos a conta e também o investimento da cidade, e sim a empresa que ganhar a licitação aí for vencedora. Continue em discussão. Em votação. Quem for pela sua aprovação, que permaneça como estão. Quem for contra, a favor, se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Indicação número 003/2016.
Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade urgente de acionar a Defesa Civil do município a fim de demolir parte do muro do estádio José Guinelli, a rua Joaquim Cardoso Felício. Justificativa. Justifica-se a indicação tendo em vista que parte do referido muro encontra-se pendurado sendo sustentado somente por uma barra de ferro, colocando em risco a vida de munícipes. Cabralha Paulista, 12 de fevereiro de 2016. Andrei Aparecido Garbulho, vereador. Indicação número 004/2016. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Odemir Ortiz de Camargo, a necessidade urgente da instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos de nossa cidade, tais como entrada e saída da cidade, calçadão, jardins, prédios públicos e agências bancárias. Justificativa. A reivindicação é devido a assaltos que vêm ocorrendo em nosso pequeno município. Diante do ocorrido, é necessária a instalação da Câmara com o intuito de propiciar a maior segurança à nossa população e comerciantes. O objetivo é pelo menos tentar coibir a onda de violência que vem afugentamente deixando os nossos munícipes preocupados. A instalação das câmeras de segurança é importante, não só para coibir a violência, mas também para registrar autores de delitos na cidade, ajudando a polícia a chegar aos autores dos crimes e delitos de um modo geral. Considerando ainda que a criminalidade vem aumentando consideravelmente nos pequenos municípios, que seja pela droga ou pela criminalidade em geral, causando o aumento da violência, a nossa cidade vem sofrendo com isso. Diante do exposto, nada mais justo, Vossa Excelência, com urgência, sanar este problema instalado, câmeras de segurança, pois temos que encontrar a solução que proporcionará segurança aos nossos munícipes em qualquer lugar de Cabralha Paulista. Cabralha Paulista, 15 de fevereiro de 2016, Antônio Marcos dos Santos, vereador. Indicação número 005/2016. Considerando que o velório Novo Mundo de nossa cidade atende somente planos funerários e visto que há famílias carentes em nosso município que ficam prejudicadas quanto a esse serviço. Considerando também a importância de oferecermos o mínimo de dignidade às famílias nesse momento de dor que é a despedida de um ente querido. Diante do exposto, eu, William Wagner de Oliveira, vereador dessa Casa de Leis, indico nos termos regimentais ao prefeito municipal que estude com urgência, junto ao setor competente, a possibilidade de construir velório municipal dentro do cemitério de nossa cidade, para atender as famílias carentes, que por sua vez trará enorme benefício aos usuários que dependem desse serviço e não possuem condições financeiras. Cabralha Paulista, 15 de fevereiro de 2016, William Wagner de Oliveira, vereador. Indicação número 006/2016. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Odemir Ortiz de Camargo, que estude a possibilidade da criação de um centro de recuperação antidroga para crianças e adolescentes e familiares no município de Cabralha Paulista. Justificativa. Justifica a indicação tendo em vista que a droga não escolhe sexo, cor, classe social, idade ou religião. Hoje é o câncer de uma sociedade e precisa ser tratada para termos uma geração livre desta droga, que destrói a vida de um ser humano e aos rumos de uma sociedade. Acredito que um centro específico para criança e adolescente centralizará um tratamento específico e exclusivo a essa faixa etária mais suscetível às drogas, que poderia ser realizado dentro da área pública com as secretarias competentes e acompanhamentos de psicólogos em parceria com os órgãos privados e entidade. Cabralha Paulista, 15 de fevereiro de 2016. Silvia Regina Ventura Barbosa, vereadora.
Indicação número 007/2016. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Odemir Ortiz de Camargo, que tome as medidas cabíveis e urgentes para suprir a falta de remédios básicos para a nossa população. Justificativa. Pensando no bem-estar de nossa população e para que tenha um atendimento de qualidade no Sistema Único de Saúde, o SUS, pois nem sempre o cidadão tem condições de comprar os remédios e com isso pode salvar inúmeras vidas. Afinal, a população necessita de atendimento nos postos e principalmente de medicamentos para atender todos de qualidade. Com carinho, pois é só isso que a população quer. Cabralha Paulista, 15 de fevereiro de 2016, Silvia Regina Ventura Barbosa, vereadora. Passamos para a terceira parte, uso da palavra na tribuna pelos vereadores, segundo a forma, em ordem de inscrição em forma de rodízio, versando sobre o tema livre. Nobre vereador Andrei Aparecido Garbulho. Oi. Olha, o foco hoje da fala aqui vai ser sobre naquilo que eu entendi como uma polêmica entrevista do ex-prefeito Jacinto Zanoni Filho ao jornal Correio Regional, que foi editado no dia 13/2/2016, portanto, no último final de semana. Nesta reportagem, enfatiza-se que na eleição de 2008, o ex-prefeito foi o recordista de votos, com mais de 2.000 votos conquistados. Gostaria de lembrar que nessa oportunidade, entre outros, eu também subi em seu palanque, participei do seu comício e na minha fala cheguei a abrir aquele comício, inclusive. Que naquela oportunidade eu entendi, como a maioria dos nossos moradores, que a gestão de 2005 a 2008, realizado pelo então prefeito Jacinto Zanoni Filho, foi uma gestão satisfatória, e mesmo que ele não fosse, mas ele transmitia naquela época humildade à nossa população. Fato que não se repetiu em seu segundo mandato, em especial no ano de 2012, que eu destaco particularmente como desastroso ao nosso município, tendo inclusive as contas rejeitadas nesse exercício pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Contas esta que ainda não chegaram oficialmente a esta casa para apreciação e voto, mas que já encontram-se disponíveis no site Tribunal de Contas, processo número TC 001674/026-2012, que qualquer cidadão pode entrar na internet e ver. A má gestão de 2009 a 2012 refletiu diretamente nas urnas na eleição municipal de 2012, tendo em vista que a oposição conquistou em torno de 70% dos votos válidos, só não obtendo o êxito da vitória porque foi
dividido em 4 candidatos distintos, onde que a situação, com um percentual menor do que os 30% dos votos válidos, acabou por ser eleito novamente como continuidade daquela administração. Na referida reportagem, o ex-prefeito afirma que será candidato para atender à vontade da maioria. Eu taxo essa frase como demagoga e que não condiz com os números apresentados na última eleição municipal. Ainda na entrevista, abre aspas, chegou a hora de voltar ao lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu, minha gente, não conheço nenhum prefeito que deixasse a cadeira, o cargo dele, porque ele quis. Deixam-a quando o mandato termina. E só lá retornam se o povo assim os elegerem novamente. A monarquia foi banida deste país em 1889 com a proclamação da República. Fala também em priorizar a saúde, melhor educação, lutar pelo desenvolvimento, reativar tudo que está abandonado. Eu escolhi partes do que está no contexto do processo Tribunal de Contas 001674 026/2012 e fazer aqui aos que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exercício 2012, prefeito Jacinto Zanoni Filho. Dívida de curto prazo. Acréscimo de 95,35% na dívida de curto prazo. Se considerar os recolhimentos devidos e não realizados de encargos sociais, a dívida flutuante teria um acréscimo de 185,40% em relação ao exercício de 2011, em que se pese alertas emitidos. Ensino. Aplicação de 24,7% dos recursos do ensino, realizados de despesas não amparadas no artigo 70 da LDB. Gostaria de esclarecer aqui que neste processo os advogados do ex-prefeito pediram uma reanálise que foi acatada pelo Tribunal de Contas do Estado e que esse percentual subiu para 24,13%. Lembrando que o percentual mínimo de aplicação no ensino é de 25%. Continuando a leitura. Dirigindo agora a atenção para as políticas da administração na área da saúde, observa-se que os dispêndios culminaram com uma aplicação expressivamente acima do mínimo estabelecido, atingindo 27,53% de suas receitas de impostos, mas que não se traduziram em resultados totalmente satisfatórios. Isso porque os índices de mortalidade infantil, mortalidade na infância, mortalidade da população de 15 e 34 anos, mortalidade da população de 60 anos e mais, e quantidade de mães adolescentes situaram-se excessivamente acima do observado na região de governo, bem como no estado de São Paulo. Assim, recomendação para que aprimore as políticas públicas na área de saúde é medida que se impõe.
pois a utilização de recursos públicos deve ser diretamente proporcional aos efeitos causados pelas políticas adotadas. Ou seja, o valor monetário foi gasto, mas não se viu benefícios à população. Continuando a leitura. Ante o exposto, no mérito, voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais, atinentes ao exercício de 2012, da Prefeitura Municipal de Cabralha Paulista, ressalvando os atos pendentes de apreciação por esta Corte. À margem do parecer, determino a expedição de ofício à origem, recomendando-lhe que crie o serviço de informação ao cidadão, implante o sistema de controle interno nos exatos termos da Constituição Federal e do comunicado SDG número 32/2012. Abstenha-se imediatamente de recolher fundo de garantia por tempo de serviço aos ocupantes de cargos comissionados. Aplique o percentual mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino. Efetue o recolhimento dos encargos previdenciários regularmente dentro do exercício de competência. Adote medidas corretivas em relação às falhas anotadas, como planejamento das políticas públicas, dívida ativa, saúde, bens patrimoniais, ordem cronológica de pagamentos, formalização das licitações, dispensas e inegibilidades. Aprimore as políticas públicas na área de saúde. Continuando. Proponho a formação de autos apartados para análise dos pagamentos relativos a acordos judiciais realizados extra-autos e sem homologação do Poder Judiciário, no montante de R$ 129 mil. Pagamento de bônus e horas extras a secretários municipais e servidores comissionados e remuneração acima do teto do funcionalismo municipal, bem como de autos próprios para exame de contratação de empresa Sestrem, Consultoria Empresarial Limitada, no valor de R$ 79 mil. Olha, gente, diante do exposto, eu entendo que o ex-prefeito ele teve uma infeliz entrevista com o jornal Correio Regional, publicada neste final de semana. E faltou a ele um grande sentido de gratidão ao prefeito alemão, que é do mesmo partido que ele, que inclusive ele ajudou e muito a elegê-lo, e que até então vem pagando essas pendências do mandato anterior calado. Além de herdar todas essas péssimas coisas expostas neste processo, que eu faço questão de repetir o número, TC 001674/026/12. Processo esse que se encontra hoje embargado pelos advogados do ex-prefeito, que a gente aqui não sabe quando chega a esta casa para apreciação e voto, mas que todo cidadão cabralense, que todo eleitor, se tiver que votar sem isso ter chegado aqui, eu falo que é um dever de todo cidadão ler esse processo, se conseguir, porque tem que estar com o estômago forte, senão vomita, antes de votar. Por favor, antes de votar, leiam esse processo.
em sua íntegra. Eu vou aqui terminar essa minha fala com a frase usada pela candidata Albanise, que a qual eu, no caso, apoiei no comício do Partido dos Trabalhadores. Vamos seguir em frente. Quem anda para trás é caranguejo. Nobre vereador Antônio Consalter. Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres pares, a todos os presentes, boa noite a todos. Bom, eu queria primeiramente falar sobre a indicação do nobre vereador Antônio Marcos dos Santos com respeito à instalação de câmeras para a segurança do público de Cabralha. Eu acho que cabe sim ao prefeito instalar câmeras em logradouros públicos, praças, jardins, prédios públicos e não em banco. Banco ele tem que pedir para os bancários, os banqueiros colocarem, porque os bancos acho que lucram já demais. E agora ainda tem que colocar câmera em banco para segurança de banco ele tem que exigir que os bancários, que os banqueiros, aliás, que bancários são trabalhadores em bancos, banqueiros são aqueles que lucram. Então está certo esse pedido, mas eu acho que tem que fazer eles colocarem essas câmeras. Com relação à conta do ex-prefeito, eu vou só me manifestar a respeito disso aí, não porque eu sou do partido dele, mas quando estiverem com essas contas na mão e com os pareceres dados. Porque a gente viu alguma coisa aí, tem bastante coisa aí que diz que está reprovado, vamos ver o correto depois. Mas me manifestarei quando tiver com as contas na mão. E tem uma indicação, foi o William que colocou, a respeito do velório municipal. Essa indicação eu fiz, acho que há 2 anos atrás, não obtive êxito, espero que o senhor tenha êxito na sua indicação. Por hoje é só, muito obrigado. Nobre vereador Antônio Marcos dos Santos. Boa noite, senhor presidente, segundo secretário, a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham pelas suas casas. Começo a minha fala aqui falando sobre a indicação que eu fiz, que no caso já eu venho batendo nisso aí desde 2013, né? O primeiro ano de mandato, quando eu entrei, pedindo câmeras de segurança em pontos estratégicos da nossa cidade, tendo em vista o grau de coisas ruins que vem acontecendo em nossa cidade. Então fiz mais uma vez esse pedido, né? Espero aí que o prefeito, através das suas secretarias aí, consiga com seus assessores tá conversando, mas eu digo também que não para por aí, não resolveria os problemas da nossa cidade simplesmente instalando câmera de segurança para tudo quanto é lado. Eu acho que o que vem acontecendo no nosso município nos últimos dias vai além de uma câmera de segurança. Eu acho que devia unir as forças, né, executivo, legislativo e os poderes, né, da polícia civil, polícia militar, conselho tutelar. Eu acho que da maneira que está, não pode continuar. Então, eu acho que com a união de todos, a gente chega em algum lugar e dessa união a gente vai conseguir tirar coisas boas para a segurança pública de nossa cidade. Do mais, boa noite a todos. Nobre vereador João Martins Júnior.
Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, pares nobres, a todos que acompanham aqui de dentro da nossa casa e a todos que acompanham via internet de suas casas e de suas residências. Gostaria de começar minha fala falando sobre o requerimento 09 e 010, de minha autoria, os dois, no qual já foi exposto aqui nessa casa, a respeito de alguns documentos para que futuramente a concessão da água de nossa cidade não venha trazer danos aos moradores. E de acordo com o último edital aí, os moradores de nossa cidade iriam ter que pagar tanto a sua conta de água quanto o investimento feito pela empresa que pegasse. Então, graças a um amigo da gente, amigo e parceiro, a gente pode falar aí, que está caminhando junto com a gente e tem experiência, foi passado a seguinte informação e foi feito também através dele um pedido de impugnação do edital da água que estava aberto em nossa cidade para concessão de 30 anos. Também venho falar sobre a matéria que saiu no jornal Correio Regional da cidade de Agudos, no último dia 13 de fevereiro, no qual o ex-prefeito Jacinto Zanoni se anuncia pré-candidato a prefeito pelo partido PSB, e dizendo ainda, como o nobre par Andrei falou aqui, vamos reativar tudo que está abandonado. Eu gostaria de falar ao ex-prefeito, se ele estiver assistindo, tudo que está abandonado hoje, senhor ex-prefeito, a maioria é culpa do senhor mesmo, né? Nós temos aí a antiga praça municipal, que foi feito um investimento para acabar com a praça o que hoje existe lá. Uma praça que antigamente dava orgulho aos antigos da nossa cidade, era uma história de nossa cidade, foi gastado um dinheiro grande lá e hoje nós vemos o que tem lá, ponto de droga. É isso que virou a nossa praça. Nem os antigos hoje conseguem ir lá mais na praça municipal. Também gostaria de falar que sobre o PC Notícia aqui, que é o jornal que atende a nossa Câmara Municipal, que na edição de seu jornal, edição 825, do período de 2 a 6 de dezembro de 2013, sai uma matéria lá. Vereador Juninho da Boate acusa ex-prefeito Jacinto Zanon de dívida com o INSS. Quando saiu essa matéria aqui, no qual tinha levantado todos os dados, dizendo as informações, dizendo no qual ele tinha deixado a dívida no valor de a dívida ficado aqui do INSS no valor de 1.200.000, eu não estava mentindo. Eu cansei de falar aqui nessa tribuna que eu, Juninho da Boate, vereador dessa casa, só falo em cima de documentos. Então, senhor prefeito, você deixou uma dívida aí de 1.200.000 para o atual prefeito Ademil aí, o Ademil Ortiz, o alemão do leite, para estar assumindo sua dívida, mais uma das dívidas deixado pelo senhor aí para nossa cidade. Por isso que o nosso prefeito hoje, além de ter reformado toda a sua frota, trouxe melhoria sim para a nossa cidade. Se vocês pegarem aí o período que nós passamos, estamos passando com essa crise aí do governo federal, de tudo que vem acontecendo. Muitos nós vereadores aí corremos atrás de deputados aí, muitos conseguiu emenda, alguns não conseguiu nada, porque foi tudo brecado devido ao desbronco do governo federal que está hoje acontecendo no Brasil. Então eu acho que se a situação hoje fosse melhor, igual o senhor ex-prefeito, que pegou na época da vaca gorda, que a gente fala que caía dinheiro, hoje a situação não estava naquela pendura. Gostaria de falar ainda sobre o INSS, que do período de 2006 a 2007, o atual prefeito Alemão do Leite fez 118 parcelas, das 118 parcelas tendo sido paga até na data que ele respondeu o requerimento aqui feito por mim, ele já tinha pago 46 parcelas. Só de 2006 a 2007 ficou R$ 381.910,24 parcelado para a prefeitura pagar. Também no segundo período, do mês 7 de 2010 ao mês 11 de 2011, mais R$ 762.200
R$ 284,34 para que o prefeito também pagasse esse parcelamento do INSS. Então isso não é nada de mentira, nenhum vereador está aqui para mentir. Nós só falamos as verdades aqui e afirmamos em cima de documentos que amanhã qualquer cidadão pode sair de sua casa, vir aqui e pedir cópias. Também gostaria de falar ainda ao ex-prefeito que em cima do Tribunal de Contas, em cima de um dos apontamentos também do Tribunal de Contas, se encontra lá que da época de sua administração, ele comprou verduras e frutas vindo da agricultura familiar. Gostaria de dizer a todos aqui que Cabralha Paulista, até naquela época, não existia agricultor familiar. Então ainda fez uma falsa declaração ao Tribunal de Contas, que isso está lá no site do Tribunal de Contas, que todo mundo, como o nobre par Andrei falou, deveria saber tudo o que acontece do município para que depois desse sua análise, né? Também gostaria de dizer, voltando ao INSS, que também ele contratou uma firma chamada System Consultoria Empresarial para fazer o abatimento do INSS. Ainda pagou 79 mil para essa empresa, no qual não deu nenhum lucro para a nossa cidade. Só gastou mais dinheiro do nosso município, trazendo mais prejuízo ao nosso município. Também gostaria de dizer que na época do ex-prefeito, ele trouxe mais um prejuízo que o atual prefeito continua pagando, da 15ª Festa do Peão, boiadeiro de nossa cidade. Na época foi dado pelo governo federal R$ 150 mil e hoje a prefeitura vem pagando R$ 166.800,60 parcelado em 24 meses. Então, isso é um pouco das coisas que a gente estamos falando, que qualquer cidadão pode entrar, como o nobre par Andrei falou, em cima do tribunal, no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, verificando lá sobre o processo TC 001674/026/2012. Isso está lá para qualquer um poder analisar e ainda ver. Também gostaria de dizer que um dos apontamentos também sobre a despesa pessoal do pessoal dos encargos da Prefeitura Municipal, no qual só poderia atingir 54%. Já largou também para o Alemão do Leite a folha de pagamento estourada. Na época que ele já deixou com 54,54%. E também aqui foi dito que os precatórios, como o nobre par falou, do INSS aí, a compensação não foi indevida de acordo com o INSS. Sem mais, boa noite a todos. Nobre vereador José Cláudio Soares Quintana. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes. Quero agradecer a presença de todos vocês, né? E aos internautas que estão na sua casa nos acompanhando. Que Deus abençoe a cada um dentro do seu lar e aqui também que vieram nos prestigiar o trabalho da nossa Câmara. Isso é muito importante. A sociedade tem que saber o que acontece dentro do poder público. E só assim para vocês saberem. Porque tem muitas vezes, até há um certo tempo atrás, eu ainda pedia para ser divulgado as matérias dos nobres companheiros, já com as fotografias. O porquê? Porque muito cidadão não tem o costume de ler se ele não vê uma fotografia de alguém. Ah, fulano está falando. Então ele dá uma olhada ali no jornal e sequer sabe o que está acontecendo no município. Então, né, a gente agradece a todos vocês por estarem aqui, né, para saber da real verdade do que acontece dentro do nosso município. Apesar que a gente tem o portal de transparência, né, mas muitos são leigos também, não estão ativando e sabendo da verdade. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria também já de externar a minha solidariedade, a minha, de todos os vereadores aqui, a família do nosso irmão
Zequinha Madrigal, ao qual ocorreu um fato horrível com a família dele. É o que a gente só pode fazer, eu estava falando para ele, a gente só pode orar a Deus, pedir a Deus, porque Deus envia um anjo naquela hora e segure, né, a esse tipo de gente que não tem amor na vida deles e muito menos na da gente, né? Então, que Deus abençoe você, a sua família, né? A gente está orando, nosso pastor também, a igreja, tá? Que Deus abençoe você. E que Deus aí não deixa mais acontecer. Isso aí, né? A gente não está escape, ninguém está escape disso. Eu já nem não ia usar a tribuna em relação a isso aí, mas os companheiros vão falando e a gente vai incentivando. Até comentei com os companheiros aí hoje a respeito da matéria passada, no qual nos vereadores que reprovou o projeto da subvenção da Casa da Família está sendo alvejado por alguns integrantes dali. E infelizmente ainda não cessou esse tipo de problema. O porquê? Agora eles estão tentando anular a Câmara. Pasmem vocês, né? Ao qual eu tive conversando com alguns integrantes aí, e eles me disseram que eles vão dar um jeito de fazer o repasse ser repassado sem passar pela Câmara. Então, eu quero ler aqui. Tá aqui, ó, a lei orgânica, tá? Abaixo da Carta Magna e da lei estadual, tem que seguir aqui. Seguindo aqui o nosso regimento interno. Senão não precisaria de autoridade dentro do município. Certo? Então, tá aqui, ó. Da competência, tá? Compete à Câmara Municipal, com a exceção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de interesse local especificamente. Eu não vou ler toda na íntegra, porque não vai demorar muito. Eu vou ler algumas. Ali no artigo 3º, diz assim, no parágrafo 3º. Autorizar a concessão de auxílio e subvenção. Isso é lei. Só quem autoriza é a Câmara. Tá? Não vem falar que vai fazer as coisas sem a Câmara saber. Mentira, não vai fazer. Hoje eu já procurei o prefeito e disse a ele, infelizmente, sou seu amigo, mas não faça isso. Não faça isso. Tá? E está aqui, ó. Autorizar convênio com entidades públicas ou particulares e consórcio com outros municípios. Então, só cabe a gente autorizar. Ok? Se ele fizer algo fora do que está aqui, do que ele levantou aqui e jurou seguir a lei orgânica, já está fora. Infelizmente. Né? Já estou avisando aos companheiros que se o tal fato acontecer, a Câmara nós vamos tomar nossas providências cabíveis. Né? E em relação ao que vem veiculando a respeito do ex-prefeito Jacinto, só gostaria de lembrar uma coisa, eu não tenho carta nenhuma aqui para defender ninguém. Ninguém. Tá? E outra, se ele errou, ele tem que pagar o erro dele. Tá? Isso aí é lei. Agora eu digo para vocês uma coisa. No dia que ele entrou, no primeiro dia do mandato, teu companheiro era vereador junto comigo. Ele estava sentado aqui e o ex-prefeito que estava passando para ele o mandato estava sentado ali. E o enviou a ele um envelope amarelo, me lembro até hoje. E discurso vai, discurso vem, aí dali eu estava sentado ali. Ainda falei para ele, tira um papel para a gente ver. Aí tirou um. Era 140 mil reais de dívida da energia pública que iria ser cortada 2, 3 dias após findado o mandato do atual prefeito, do ex, né? Entendeu? Ele passou 8 anos dentro daquela prefeitura e sequer algum dia ele veiculou alguma matéria em jornal ou qualquer outro veículo de publicação a respeito do ex-prefeito, se ele tinha feito, não deixou de fazer. A única coisa que eu perguntei para ele, ele falou, o que você vai fazer?
Ele disse assim: fomos eleitos para trabalhar. Vamos trabalhar, vamos se virar, nós paga. Entendeu? E essa era apenas uma delas. Você entendeu? Não discrimina os companheiros. Eles têm toda a razão, 100%. Apoio eles em tudo. Você entendeu? Porque a gente, quando erra, a gente é penalizado. Até mesmo dentro da própria casa da gente. Ainda mais se tratando de poder público e direito, trabalhando com o dinheiro do povo. A gente foi eleito para trabalhar para o povo. Né? Se aconteceu, vai ser apurado. Se ele tiver que pagar, vai pagar. Entendeu? É só o que eu quero deixar em relação a isso. Eu não estou defendendo ele em nada. Quero que deixe bem claro isso daí, registrado até em ata. Tá, senhor Mário? Não estou defendendo porque não tenho carta de defensoria para ninguém. Tá ok? Então, muito obrigado. Boa noite a todos e que Deus abençoe. Ah, tá. Desculpe, peraí. E também agradecer aos companheiros também por ter, né, relatado aí algumas coisas a relação ao nosso atual prefeito, ao qual se desdobra para pagar as coisas. Falta investimento? Falta. Mas é porque estamos pagando muita coisa também. Entendeu? Para que o nome do município não fique jogado na lama. Infelizmente, tem que ser assim. Entendeu? Muito obrigado e boa noite a todos. Nobre vereador Márcio José Zanini. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, nobres pares. Agradecer a presença de todos que estão nessa casa de leis. Sejam todos bem-vindos e espero que voltem em outras oportunidades. Agradecer também a presença de todos que acompanham pelas redes sociais. Meu muito boa noite. Bom, hoje inicio minha fala aqui, como eu acho que desde sábado, quando circulou essa matéria no jornal aí, onde fala que o ex-prefeito Jacinto Zanoni se diz pré-candidato ao cargo de prefeito municipal do nosso município. Eu vou deixar aqui minha opinião também, vou ser curto e grosso. Só vou falar de duas obras mal executadas pelo nosso prefeito, ex-prefeito, que até hoje gera arrependimento dos nossos munícipes que reclamam às vezes com a gente, sem a gente ter culpa. Uma já foi citada, que é a Praça Municipal do nosso município, onde que é uma vergonha. Até hoje eu não sei o que foi feito lá. É uma obra, para falar a verdade, inacabada, porque eu acho que ela acabou com a história do nosso município. Um município culto, de várias origens aí, onde os antigos falavam muito bem. E a outra obra mal executada, que até hoje, acho que já faz uns 5, 6 anos aí, é a obra atrás do clube municipal ali, que eu também não sei o que vai ser ali. Acabaram com a quadra municipal, uma quadra onde à noite ali o pessoal se divertia aí, praticava o seu esporte ali, pegavam até requerimento com o seu Zé Mineiro lá. Então eu acho que vai ser uma obra que vai ficar ali e não vai ter, acho que, sentido nenhum. Outra coisa também, vou falar na matéria que ele falou aí, que vai focar em saúde e educação. Educação, tudo bem, que a educação no nosso município hoje é boa, tem os professores qualificados aí, competentes, mas a saúde já vem a desejar. Como a nobre par aí fez uma indicação referente a remédio no nosso município aí, onde falta, é uma vergonha. Uma cidade de 5 mil habitantes aí, faltar remédio aí. E outra, e tem mais também, já aproveitando o embalo da saúde também, eu acho uma vergonha os nossos munícipes ter que levantar às vezes 3 horas, 3h30, 4 horas da manhã para ir esperar uma vaga no centro de saúde. Eu acho que isso é um desrespeito com os munícipes. É uma falta de consideração enorme. Às vezes chega lá, não tem nem vaga, vai indo Artina lá, é mal atendido lá, o pessoal do hospital lá só falta falar, vai embora. Eu acho que, infelizmente, nós vereadores, a gente não tem o poder para resolver essa situação que vem abrangindo aí todos os nossos munícipes aí. Mas espero que essa atual administração aí, junto com o secretário de saúde aí, que eu desde o começo do meu mandato, que eu venho batendo nessa tecla de saúde, estou muito focado nessa parte aí. Eu espero aí, vou estar cobrando o secretário, às vezes está virando a cara para a gente aí, mas eu não ligo não. Estou fazendo minha parte aí e quem me elegeu foi o povo, não foi 1, 2, 3 pessoas não.
Do mais, boa noite a todos. Nobre vereadora Silvia Regina Ventura Barbosa. Boa noite, senhor presidente, caros pares nobres, boa noite a todos aqui presentes e aos internautas em casa. Bom, eu começo a minha fala falando sobre a indicação que eu fiz a respeito da saúde. Na sessão passada, eu já falei sobre a saúde e eu ainda continuo debatendo. É uma vergonha a gente ir naquele centro de saúde como eu fui, você ter que ficar internada lá para tomar uma medicação e não ter nenhum diclofenaco para pôr na veia. É uma vergonha. É uma vergonha a pessoa sair da sua casa para buscar um Catopril, que é um remédio de pressão, da atenção básica e não ter. É uma vergonha. É uma vergonha a gente ser vereador no município, onde a gente não pode, a gente não tem o poder de fazer com que as coisas andem. Também é uma vergonha. Como é uma vergonha a gente pegar um jornal em pleno sábado e ver uma matéria que a gente viu do ex-prefeito, aonde ele fala que deixou, que vai voltar. Ele não é Deus. Somente Deus sabe se vai voltar ou não. Ele tem que primeiro ser eleito pelo povo. Outra questão. Fui procurar o secretário da Saúde. Lá ele fala uma questão que a educação está abandonada. E não é bem assim. O secretário da Saúde me recebeu. Vou agradecer ao senhor José Reinaldo Amor. E nessa administração atual do senhor Odemil Ortiz de Camargo, foi conseguido bastante coisa na educação. Além de profissionais muito competentes que estão lá. Foi conseguido um micro-ônibus, 2 micro-ônibus, aquisição de veículo Gol, quadra poliesportiva, reforma da IMEF, que foi uma indicação minha. Eu tenho que agradecer também, que eu ainda não tive a oportunidade de agradecer, nem pessoalmente, mas eu já vou agradecer, prefeito. Obrigado pela indicação que eu fiz e o senhor a teve. Que foi elaborada pela BMJ de Duartina, né? Aquele banheiro era uma vergonha, porque sentava uma criança perto da outra e não tinha divisória, já pensou? A criança sentava e ficava cutucando uma outra, não tinha uma divisória no banheiro. Além da sala de aula ser um forno, porque era zinco. Além do profissional não conseguir dar a sua aula direito, os alunos já saíam com dor de garganta, febre, e dava mais trabalho para a gente, porque minhas filhas estudaram lá. Então eu posso afirmar para vocês, aquilo era um forno. O Odemil entrou com uma indicação, buscou recurso. Por que buscou recurso? Além do que tudo, 25% tem que ser gastado na educação mesmo. É obrigação do município gastar os 25% do orçamento na educação. 15% é na saúde. Mas nosso prefeito gastou 27%. O prefeito anterior gastou 27%. Por causa da águas, eu não sei. Mas que ele gastou 27% na saúde. E menos na educação foi gasto. Bom, eu não vou falar os inúmeros conquistas que a educação teve, mas foram bastante. E quem quiser uma cópia, é só procurar aqui na secretaria, que eu vou deixar com a Luciana, e vocês podem retirar. Bom, eu nem vou falar dos 25%, porque aqui também o Tribunal de Contas também fala dos pneus. Maldito e desgraçado pneu. Aqui ele fala o seguinte, que comprou muito pneu. E gastou muita quilometragem. Isso não é palavra minha, tá, gente? Tribunal de Contas que está falando. Não é a vereadora Silvia, não. Tá? Deixar bem claro, porque amanhã pode apontar e falar que foi a vereadora. Não foi a vereadora que falou, não. Além de eu ser a única mulher aqui dentro, e mulher tem a mania de falar demais, não foi eu que falei, não. É o Tribunal de Contas que está apontando. Que foi comprado muito pneu. Gasto, quilometragem muito alta. Nem vou falar mais dos 25%. Bom, gente, se eu for pegar para falar, eu vou falar a noite inteira aqui. Então, eu vou me inscrever depois
E vou falar também do Centro Antidrogas, que eu gostaria que o prefeito montasse aqui no município, porque a gente sabe que a droga não escolhe sexo, não escolhe classe social, não escolhe religião, não escolhe ninguém. Qualquer pessoa, qualquer adolescente pode cair numa situação dessa. Então, nada mais justo que o prefeito monte aqui na nossa Secretaria de Saúde, que eu acho que deveria ter uma assistência social lá para atender o povo, que não tem, mas foi concursado, mas não tem, para atender o povo lá, para que orientasse as mães que trabalham o dia inteiro para pôr comida na mesa para o filho, porque se ela não trabalhar, não tem como sustentar a criança às vezes fica sozinha, o conselho tutelar não é pai, não é mãe, não tem obrigação de ficar correndo atrás dos filhos dos outros, não é verdade? Então, para que orientasse as mães, conversasse com as crianças. Mas só que eu vou até parar de falar, porque se eu for continuar falando, eu falo a noite inteira, porque eu estou muito indignada. Eu ando muito indignada com o nosso município, além de eu estar meio adoentada, mas eu também estou indignada com o nosso município. Não com a administração atual, porque a administração atual pegou um abacaxi do tamanho do mundo. O alemão se ferrou nessa legislação aí, ó. Ele pegou, ele está tocando, tem um engenheiro que não trabalha, é só obra parada, ele também está ferrado. Bom, gente, por hoje é só e boa noite a todos. Agora sou eu, peço para a nobre companheira que ocupe meu lugar por alguns instantes. Boa noite, senhora presidente, primeiro e segundo secretário, aos nobres pares. Quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês, aos internautas que estão acompanhando pelas suas casas. Meu muito obrigado. Eu quero iniciar minha fala falando sobre a minha indicação número 005/2016, aonde eu estou pedindo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que ele possa, junto ao governo do estado, ao governo federal, né, possa estudar a possibilidade de estar fazendo convênio, porque eu sei que hoje dificilmente nós vamos conseguir alguma coisa com recurso próprio, a possibilidade de estar fazendo um velório municipal, né, dentro do nosso cemitério. Eu faço esse pedido aí porque na onde se encontra o nosso velório hoje, que não é municipal, é um lugar onde é bastante movimentado, onde existe comércio, e acaba sendo constrangedor não só para quem tem comércio, para quem tem casas ali, para também quem, de repente, perde um ente querido. Às vezes acontece até numa virada de ano, de repente tem uma família ali comemorando uma virada do ano, do outro lado outra família chorando. Então é constrangedor para ambas as partes, né? Então, para que se estude a possibilidade de fazer dentro do velório municipal aqui, né? Eu também, como presidente dessa casa aqui, não poderia deixar também de falar a respeito da reportagem aqui do ex-prefeito Jacinto Zanoni Filho, a reportagem do jornal Correio Regional, onde o ex-prefeito lançou sua pré-candidatura. Eu acho que ele tem todo o direito, é um direito de todo mundo. Eu também posso lançar minha pré-candidatura aqui, apesar que eu já tenho o meu candidato, né? Mas então é um direito de cada um. Eu só acho que foi bem contraditório a sua fala, né? Porque ele fala que uma das prioridades dele, se ele voltar, se ele for eleito prefeito novamente, vai ser investir na educação e na saúde. Educação na qual ele está respondendo que provavelmente as contas deles vai vir rejeitada para a casa analisar, né? Então, eu acho que aí está sendo bem contraditória a fala dele, né? Porque ele teve a oportunidade nos 8 anos dele de investir e não foi investido. Não é à toa que, infelizmente, para ele está respondendo por isso e por outras coisas, né? Então, porque na verdade ele não aplicou 25% que a lei diz, né, que tem que ser aplicado. Então, eu tenho até aqui a respeito do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, que na época do seu mandato, há 8 anos atrás, sempre a nossa educação teve a nota 4.6, 4.3, na qual ele fala que é prioridade hoje. E hoje, no mandato do prefeito alemão, que é o que é massacrado na rua por pagar contas do ex-prefeito, está aqui as contas do o índice da aprovação da educação do atual prefeito já é de 6, é de 7, é 6.2. Então, eu acho que hoje as coisas estão acontecendo muito mais do que os 8 anos que ele fala que é a prioridade dele. Até tem aqui, espero que vocês tenham paciência, de algumas coisas que foi realizado nesse mandato no
no setor da educação, na onde foram 4 micro-ônibus cedidos pela Secretaria do Estado de Educação, 2 micro-ônibus pelo FNDE, aquisição de um veículo Gol-Uso para a Secretaria Municipal de Educação, uma quadra poliesportiva com vestiário na IMEF Ivanico Tobias Pimentel, também a reforma da IMEF, também a reforma completa dos banheiros, que estava dimensionado, que estava de uma forma mais eficaz, com a sua disposição para melhor entender os alunos, que de mandato anterior estava bem danificado, então foi tudo feito nesse mandato, apesar de não ter sido divulgado, então foi muita coisa feita nesse mandato, muito mais do que os 8 anos que passaram. Também teve a troca de todas as carteiras dos alunos da IMEI e da IMEF, troca de todos os conjuntos de mesa de professores, modernização e ampliação de equipamento destinado à cozinha piloto, que atende nossas escolas, aquisição de um conjunto de brinquedo no parquinho da IMEI, reforma de brinquedo da IMEI também. Então, tem muitas coisas aqui, eu apenas resumi, porque foram várias coisas que aconteceu também. E também na entrevista do ex-prefeito aqui, eu tenho o jornal, na onde ele fala também sobre as estradas rurais, que eu me lembro, eu acho que tem muitos companheiros aqui, até o companheiro Neguinho, que sempre está aí na zona rural, deve saber melhor do que eu. Eu acho que nos últimos 8 anos que as estradas estavam bem danificadas, estavam em situação ruins, e graças a Deus nesse mandato, pelo programa Melhor Caminho, foi feito mais de 20 quilômetros de estrada e rural, foi feito. Então eu só acho que o nosso prefeito municipal alemão, ele só deveria divulgar mais isso daí, para ele saber, para o pessoal realmente saber o que está acontecendo, porque infelizmente quem é massacrado na rua é ele e o herói está aí querendo voltar. Então, também outra coisa que eu acho um absurdo também na fala aqui, era onde ele fala que a prefeitura é como se fosse a minha casa. Está na hora de eu voltar para um lugar onde eu nunca devia ter saído. Eu não sei, eu pergunto para vocês, será que nós vamos transformar isso daqui numa Cuba de Fidel Castro, numa Venezuela de Hugo Chávez, numa Bolívia de Evo Morales? O que nós vamos fazer com isso daqui? Eu acho que eu tô aqui no meu mandato de 4 anos. Se eu não prestar, tira eu e vai vindo mais câmera aí. Vamos, cada vez mais, cada um tem que fazer a sua parte. O que eu tive que fazer, eu fiz. Se não tiver, troca eu. Se o povo não estiver contente comigo, ou também com o prefeito. Também outras coisas aqui que eu destaquei, igual o nobre companheiro, acho que foi o Márcio que disse, a respeito das coisas que foram... que estão destruídas no município, que tem que reativar. Eu acho que essa quadra municipal foi uma das piores coisas da administração anterior. E hoje, aonde você vai no ginásio, ali o pessoal cobra, é um patrimônio histórico dentro do nosso município, ter destruído aquela quadra para transformar ali num ponto de drogas. A nossa praça também, nosso jardim, que está bem destruído. Então, eu acho que ele tinha que ser mais coerente na fala dele aqui, né? Porque muitas coisas aqui não estão batendo. É o que eu estou falando aqui, eu acho que ele foi muito infeliz na sua fala. Sobre a candidatura, ele está certo, ele pode fazer o que ele quiser. Também acho, apesar de eu não ser do partido PSB, eu acho que foi uma falta de ética com os vereadores daquele partido ali, companheiros nossos, independente de política, porque acima de tudo tem um prefeito exercendo o mandato, acima de tudo tem vereadores, e ele lança uma nota dessa dizendo que ele vai ser o candidato, dizendo que ele só está esperando para ratificar o seu nome como candidato. Então, eu acho que deveria ter um mínimo de respeito para os companheiros que estão ali, até com o prefeito alemão, que por incrível que pareça, com todas essas dificuldades, com esse momento que está passando não só o nosso município, como várias cidades aí do Brasil, ele está correndo atrás, conseguiu várias coisas para o nosso município, e ainda... ele acaba saindo como vilão da história. Também na saúde aqui, onde ele fala que será uma das suas prioridades, eu tenho aqui uns dados que eu levantei também, que o nosso município, nesse mandato, está aqui como a B+. B+ é o índice dos municípios que estão bem em questão da saúde, em comparação aos outros municípios, né, que só está Cabrália, Duartina, Fernão, Galha e Lucianópolis. Então, e aqui eu até levantei que também há 8 anos atrás Cabrália era C. Era assim. Então eu não sei o que aconteceu no passado para essas coisas terem acontecido numa época que tinha dinheiro. Hoje, infelizmente, infelizmente não vem dinheiro para o município, tá difícil de tocar.
eu acredito tomar a perspectiva para os próximos anos que as coisas possam acontecer, porque infelizmente no momento está difícil. Então, como acho que o nobre par Juninho falou, que ele pegou uma época boa onde ele fez o seu nome. Então eu peço aí, não só a todos vocês aí que estão assistindo a sessão, aos internautas, mas todos aqueles que estão na sua casa, vamos analisar bem, vamos pensar o que está acontecendo, vamos analisar para saber quem nós vamos colocar lá dentro lá. Porque não adianta nada de o pessoal cobrar agora, reivindicar, cobrar vereador, porque como eu já falei várias vezes aqui nessa tribuna, vereador é uma das pessoas que é mais cobrada. E por quê? Porque o vereador está toda hora na rua. O vereador, desculpa o termo usado, mas é o que leva fumo toda hora. Toda hora, infelizmente, porque o vereador está em todo lugar. Então... É que eu estou falando, infelizmente, o vereador não tem poder de executar, o vereador legisla. Infelizmente, se algum de vocês me cobrar de um buraco em frente à casa de vocês, eu não tenho o poder de mandar tampar aquele buraco. Eu tenho que conversar com o fiscal, eu tenho que conversar com o prefeito, eu também tenho que cobrar deles para que possa ser executada. Então, está na hora do pessoal, eu acho até bonito de ver a casa cheia assim, o pessoal querer saber o que realmente está acontecendo, porque para que possa cobrar corretamente, porque como eu disse, o vereador legisla, o vereador não executa. E como disse também um grande companheiro aqui de Cabral, ele me falou esses dias, e eu guardei essa frase que ele me falou. Por isso que vamos pensar bem, gente. Vamos pensar, gente, porque nós temos que votar, como disse Laércio de Oliveira, nós temos que votar em projetos, não em homens. Votar em projeto. Eu não quero que ninguém vote em mim porque gosta de mim. Vota pelo que eu fiz, ou o que eu posso fazer. Por hoje é só. Tenha uma boa noite a todos. Nobre vereador Adeir Sanquete. Primeiramente, boa noite ao nobre Spar e aos presentes aqui em externauta. Parece que a política está começando aí, a política já, hein? Porque pelo visto o prefeito Jacinto só fez coisa ruim aqui, rapaz. Só coisa mal. Só meteram o pau até agora, não fez nada de bom. Não sei porque que ele teve 2.000 votos, acho que porque não foi bem, eu acho. Porque aqui o percentual de 24,13 para 25 deu menos de 1%. Tenho certeza que ele não roubou isso. Se ele gastou a menos, que ele jogou em outro setor que estava precisando mais. Porque para estar lá, falar é fácil. Criticar, qualquer um critica. Vem aqui, mete o pau, fala, quero ver estar lá e ter que poder saber para que lado que você manda o dinheiro para cá e para lá, para se virar, chegar no final do mês, fechar a conta. Porque quando ele assumiu aqui, então... Antes, o prefeito anterior não tinha dinheiro. Ele entrou, tinha dinheiro. Porque não. Você ia em Bauru, você falasse que era de Cabral, os caras te excomungavam. Você que não tinha. Falasse que ia comprar um parafuso lá, você não podia falar que era de Cabral, não. Senão o nego não vendia. Isso daí qualquer um sabe aqui. Então a eleição, eu acho que tem que deixar para o povo decidir. O povo decide. Se ele foi mal, meta o pau nele e não vota nele. Tem vários candidatos aí. E outra, ele lançou a pré-candidatura. Não sabe nem se vai ser candidato, porque tem uma convenção no partido e vai ser votado. Eu pertenço ao partido, o Toninho Consalter vai ser votado. Simplesmente ele ser o pré-candidato. Se amanhã o Toninho falar, eu sou pré-candidato, ele vai colocar que é. Aí vai para a votação. E mudando aí, a questão da Câmara. Falar é bonito, vamos pôr Câmara, vamos. Aí tem o monitoramento. Quem que vai olhar essas câmaras? Tem que ter vigilância 24 horas. Não adianta nada ter a câmera lá filmando se não tiver ninguém para olhar ela. Vai lá ficar filmando, depois gravado lá, ou gravado aqui. No outro dia vai lá ver só quem foi e não resolve. Então as coisas não adianta só pedir, tem que ter todo um cronograma, ver como que vai ser feito, onde, por quê. Então aí precisa ter um estudo em cima disso antes de verificar sobre isso. E a questão do lixo, eu fiz a indicação sobre o lixo e... Nem se o custo lá for mais alto, eu acho que para Cabralha compensa, porque só as multas que foi levada aqui em Cabralha, que eu sei, perdeu vários recursos por causa de multa, desde a época de outros prefeitos antes aqui, por causa daquele lixo ali.
e veio perdendo vários recursos através de multa. Então, nem se ficou mais caro lá, não vai ter a questão mais de fiscalização, é problema do órgão que recolhe o lixo lá, não vai ter mais problema com o DPRN, com o IBAMA, com nada. Então, a partir que mandou para lá e se vira com o lixo. E a questão das obras que falaram aí, que é obra ruim. Eu só quero informar a todos que estão aqui, que essa obra foi passada aqui pela Câmara e todos os vereadores, todos aprovou. As duas obras, tanto a da praça como dali, e todas que deram certo também. Todas é passada aqui, como o nobre par disse aqui, a lei orgânica foi passado tudo por aqui. Então, que todos têm culpa, não é só o prefeito não. Todos têm culpa do que passou aqui. E outra, se está errado, a questão é fiscalizar, tem que fiscalizar. Nós estamos aqui para isso, para fiscalizar. Agora, essa obra de trás aí, o governo federal não manda dinheiro e fica esse rolo. Vem um, faz uma parte, não paga, vai embora. É o que está acontecendo com aquela quadra lá atrás também. Bloqueou, não está tendo repasse, os caras estão parando. Então, vai ficar, cada vez vai ficando mais complicado, porque não vai pagando, o cara não faz, vai trocar de firma, vira aquele puta rolo. Então, é meio complicado. E uma questão aí que todo mundo está falando aqui, ó, eu dei entrada aqui a um projeto para redução de salário dos vereadores e de prefeito de 50%. Aí fui informado pelo jurídico da Câmara que eu não poderia entrar com esse projeto que a lei orgânica não permite. Aí eu fiz o quê? Solicitei a alteração da lei orgânica, a reeditação. Mandei isso em dezembro para cá. Só que até agora não deram, nenhuma das comissões deu os parecer no projeto. Está aguardando. Então todo mundo reclama, mas fazer a parte dele ninguém faz também. Está lá, ó, para dar parecer. Então, eu tive conversa agora com o presidente, ele vai na próxima sessão, vai pôr em votação sem os parecer. Eu conto com a presença de todos vocês e de toda a população para o apoio disso daí também, para que nós fazemos nossa parte para a redução do salário dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, para que seja reduzido o salário de todos. Aí não vai ter muita briga para querer esses cargos aqui, não. Demais é só. Boa noite a todos. Passamos para a terceira... nada mais do expediente, passamos para a ordem do dia. Peço ao segundo secretário que proceda à realização da chamada regimental dos vereadores. Chamada regimental da segunda sessão ordinária de 16 de fevereiro de 2016. Vereadores: Adeir Sanquete, André Aparecido Garbulho, presente. Antônio Consalter, Antônio Marcos dos Santos, sou eu presente. João Martins Júnior, presente. José Cláudio Soares Quintana, Presente. Márcio José Zanini, Presente. Silvia Regina Ventura Barbosa, William Wagner Oliveira, Presente. Sala das sessões, 16 de fevereiro de 2016. Pauta da ordem do dia em discussão e votação única. Projeto de lei legislativo 001/2016, que dispõe sobre o reajuste de quadro de servidores das outras providências. Cabralha Paulista, 16 de fevereiro de 2016. William Wagner de Oliveira, presidente. Projeto de lei legislativo número 001/2016. Exposição de motivos. Senhores vereadores, temos a honra de encaminhar ao nobres edis a presente proposição que dispõe sobre a revisão linear dos salários dos cargos públicos, efetivos e comissionados, e também os subsídios dos agentes políticos dessa edilidade na forma que especifica.
Por conseguinte, sobre a finalidade pública, que tal reajuste com a devida licença, desnecessários maiores comentários, pois tal medida visa cumprir norma constitucional, o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Artigo 10. A remuneração dos servidores públicos e subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Informamos, por fim, que o índice oficial utilizado na presente proposição é o IPCA e o IBGE, o qual deriva de um órgão de ilibada moral, ou seja, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vossas Excelências, no que tange à conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal da matéria em tela, estamos de acordo com o artigo 16 e seguintes da Lei Complementar 101/2000, conforme dados fiscais fornecidos pelo setor de contabilidade desta Casa Legislativa. Por fim, tendo em vista as razões acima expostas, rogamos a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, William Vale de Oliveira, presidente. Primeiro secretário, Antônio Marcos. E segundo secretário, Márcio José. A Comissão de Constituição e Justiça, a comissão deu seu parecer favorável ao projeto. A Comissão de Constituição e Justiça deram seu parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer da comissão é legal e constitucional. Projeto de Lei Legislativo número 001/2016 em discussão. Gostaria de falar sobre o projeto. Não sei se o nobre par, companheiro aí, o presidente ia falar. Esse projeto aqui do aumento, e fica a todos bem claro aí que, ao bom senso da maioria dos vereadores aqui, conversando com o presidente, todos aqui resolveram abrir mão do aumento dos seus salários. E sim, só damos o salário aos servidores hoje que prestam serviço à Câmara Municipal. Então, só para que todos tenham conhecimento que nenhum vereador aqui vai ganhar um centavo a mais. Nós todos abrimos mão do reajuste, no qual esse reajuste não ia ser nós, vereadores, que ia decidir o valor que ia ser reajustado entre os salários. E sim, como diz aí, é o reajuste só de repasse do governo, e mesmo assim abrimos mão do reajuste, sendo dado só às pessoas que trabalham aqui na Câmara Municipal. Continue a discussão. Bom, o nobre companheiro falou tudo que eu iria falar aí, mas eu, como presidente da casa, não poderia deixar de passar em branco, né? Como ele disse, esse projeto de lei legislativo aqui, na verdade, não é só um direito dos servidores da casa, mas sim de todos os vereadores. E eu, em conversa com a maioria dos nobres companheiros aqui, optamos por não fazer esse reajuste de 10% aí para os vereadores, e sim só para os servidores, apesar que seria um direito da casa aqui. Então optamos por não fazer. Continue em discussão. Em votação. Quem for pela sua aprovação, que permaneça como estão. Quem for contra, a favor, se levantar. Projeto de lei legislativo aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Fim da ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. Tem vereador inscrito, secretário? William Wagner de Oliveira. Bom, boa noite a todos mais uma vez, né? A respeito do que o nobre par falou do
do salário dos vereadores, sobre o projeto, sobre a proposta dele de emenda que ainda não veio para casa. Queria falar para o pessoal aqui presente que ainda não foi dado parecer pelas comissões competentes, só que aí no caso, quando a comissão não dá seu parecer, aí fica a critério do presidente. Então eu já quero falar para vocês que eu vou pôr na próxima sessão aqui, para que seja votado não só esse propósito de emenda, como também aquele que tiver cargo, tiver algum parente, até, se eu não me engano, primeiro ou segundo grau, ocupando um cargo público, seja vice-prefeito, prefeito ou vereador, não poderá pegar obra pública dentro do município. Então, vou pôr as duas para ser votada. Também peço que a Câmara encha mesmo para ver o que está acontecendo, até porque, para falar para vocês, eu me reuni com o jurídico já faz uns 15 dias a respeito desse negócio do salário aí, e para vocês terem noção, a nossa Câmara já faz economia. Sabe quantos com vereador aqui dentro do nosso município teria que ganhar? Aproximadamente R$4.000. Lógico que nós não vamos pôr um projeto com esse valor. Então quer dizer que nós já economizamos. E na verdade, o que acontece? Eu, no meu ponto de vista, não sei se eu estiver equivocado, que alguém me corrija aqui. Eu acho que não é isso que é o problema da cidade. Será que é salário de vereador? Eu acho que tem tanta coisa errada, tanta coisa do passado aí que poderia ser feito, que eu acho isso sim pode prejudicar o município. Agora, salário de vereador, já não sei, mas se for a vontade da maioria dos companheiros, que eu vou pôr em votação e que for aprovado, até porque eu não sei se vai ser para mim ou para nenhum dos nobres pares, até porque nós não sabemos se nós vamos ser eleitos, né? Então, vai ficar aí à disposição da casa, na próxima sessão vai estar à disposição aí. Mais alguém inscrito? Eu, Antônio Marcos. Eu só queria complementar que na hora da tribuna, acabou passando despercebido, que eu tinha mais um assunto aqui para falar. Hoje, em conversa com o prefeito e com o secretário municipal, o secretário da Saúde, faz tempo que eu venho falando para eles, em conversa, venho cobrando a necessidade de não sei se seria contratação, não vou nem falar em contratação, porque a folha já está a mais de 54%, talvez seria o remanejamento do assistente social para o centro de saúde. Aí vocês vão me falar assim, mas por que um assistente social na saúde? Já explico. Assistente social na saúde tem o conhecimento de outros municípios, que também já em conversa ali. Assistente social, ela recebe o cidadão que passa ali pelo centro de saúde, e muitas vezes vai pegar o remédio. Aí cai lá naquela questão do remédio que não se acha no posto. Não vamos falar assim? Só que o que está acontecendo, se vocês acompanhar de perto, o que está acontecendo hoje? Existem 3 classes. A classe pobre, a classe média e a classe alta. E o que acontece? Não é que nós vamos negar o atendimento a todos os usuários, não. Mas eu acho que tinha que ter a atenção da assistente social para separar. Porque o pobre não tem condição de comprar um remédio de 50, de 100 reais. Agora tem aquele classe média e tem o classe alta. Se vocês verem o tanto de gente que vai da classe média e alta lá pegar remédio, é um absurdo. E gente que tem condições. Gente que tem carro, tem sítio, mas vai lá. E como sempre, não nega remédio para ninguém lá. Só que aí chega um pobrezinho lá atrás de uma dipirona, de alguma coisa, é um absurdo também deixar faltar. Só que abre a mão para todas as classes, aí a classe pobre é a mais prejudicada. Então, assistente social, nesse quesito de fazer lá, de separar, porque quando chega uma pessoa lá, passa pela assistente social, ela acolhe, ela vê o que a pessoa ganha, o que ela tem, e com isso melhora a questão dos mais desprotegidos, mais desprovidos de uma questão financeira. Então, hoje, em conversa com ele também já tinha falado para mim que seria o caso não é nem de contratação, porque o município não pode contratar, mas sim de ver se faz um remanejamento, porque temos assistente social bastante no município para atender essas necessidades. Do mais, boa noite a todos. Mais alguém inscrito? Andrei Aparecido Garbulho.
Eu até gostaria de entrar também nesse assunto que o nosso amigo Antônio Marcos estava falando aí. Entendo até que é uma boa vontade, entende? Sua, é um pensamento lógico, mas eu acredito que isso daí vai barrar na inconstitucionalidade, porque a Constituição diz lá em um dos seus artigos que todos são iguais perante a lei. Mas não deixa de ser, sim, um raciocínio lógico e de uma vontade boa. Gostaria de dizer também que eu concordo aqui com o que o nobre par Adair Sanquete disse ali sobre o lixo, que mesmo que ficar um pouquinho mais caro levando fora, é que o município evitará bastante problemas quanto a isso daí. Agora, quando eu digo lá o custo, isso daí envolve o geral mesmo, mão de obra, desgaste de máquina, combustível, funcionário, aluguel, etc. Então, já é englobado tudo isso daí, inclusive as multas que podem vir em cima da municipalidade. Gostaria também de entrar aqui na fala do nobre par de B, que em 2005, tanto ele quanto eu, nós estávamos aqui, quando o ex-prefeito Jacinto assumiu aí uma dívida imensa que o município tinha com a CPFL. Na época era uma dívida preocupante, só que na época, todos vocês se lembram que foi criada a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, que na época essa casa encheu, os vereadores foram criticados bastante por aquela aprovação da matéria, mas a gente na época que sabia que o município estava passando por aquela dificuldade, tinha a necessidade da aprovação da CIP. Então, só no caso reiterando, quem pagou a conta da iluminação pública não foi o ex-prefeito Jacinto, não, foi o povo, através da CIP. E gostaria até de reiterar aí que o alemão, nessa parte, a gente tem que tirar o chapéu para ele, que ele está pagando as contas aí, não me lembro dele ter criado nenhum imposto. Está aí, como diz a musiquinha de campanha dele, 4 anos se passaram, só pagou, sem reclamar. Mais alguém inscrito? João Martins Júnior. Também gostaria de falar algumas coisinhas que for para trás. Do jeito que o nobre par Adair Sanquete falou ali na tribuna, dá a impressão a todos que estão aqui nessa casa e a todos que assistem na internet, e pode ser também que saia na matéria de jornal, no qual o nobre diz que tanto as reformas do jardim e ao prédio que está abandonado aqui passou por essa Câmara. Só lembrando a todos que não foi por essa Câmara atual aqui. Isso sim passou pela Câmara. Todos os projetos têm que passar por essa Câmara. Mas não foi por essa Câmara. Porque se eu fosse vereador naquela época que foi feito aquilo lá com o jardim, no qual deram o nome da fonte lá luminosa, em homenagem a meu pai, que eu fiz questão de fazer minha mãe e nem meu irmão ir lá na inauguração, porque era uma vergonha o que estava acontecendo com daquilo lá. Porque daquilo lá foi uma história, meu pai participou daquela construção da antiga fonte, no qual foi uma história de Cabralha Paulista, e o que estavam fazendo, tentando fazer lá uma homenagem, usando o nome do meu pai, naquilo lá que isso hoje se chama fonte, que lá é uma vergonha para o município. Então, eu acho que se naquela época fosse vereador do município, ia ser uma das pessoas que iria embargar o que aconteceu na antiga praça municipal. Ainda gostaria de lembrar também que a nobre par Silvia relatou aqui na tribuna sobre os pneus, né? Que foi apontado também pelo Tribunal de Contas. Quero dizer ainda também que foi um assunto polêmico aqui, no qual também na época tivemos até um requerimento que no que eu fiz aqui, fui autor, foi reprovado aqui pela maioria dos vereadores, de tanto que eu cobrava o assunto pneus. Mas só que o assunto pneus que nós levantamos aqui nessa casa, no qual eu, o nobre par Andrei, fomos participar da
investigação feita pela prefeitura, pela audiência feita pela prefeitura. Fomos lá dar a nossa versão, mas deu resultado sim, porque foi diminuído por ano aqui, anual, o valor caiu a mais de 40 mil em compra de pneu depois que nós fizemos a investigação. Então deu resultado. Essa Câmara trabalha assim. Para aqueles que falam que a Câmara não trabalha, a Câmara trabalha. E pode ter certeza que vai continuar trabalhando. Não estamos aqui de braços cruzados. Muitos falam aí que vereadores ganham até demais pelo que faz. Mas vocês têm que primeiro saber o que nós, vereadores, estamos fazendo para o município. E tudo o que estamos fazendo pensando na população, não pensando em bens próprios. Também gostaria de falar aqui que foi aberta essa casa aqui na época. Essa casa, sim, aprovou a lei de concessão à água, no qual vai se tratar para 30 anos. Mas não aprovamos ainda a empresa que vai tomar conta, manusear a água da nossa cidade. Por isso, sim, estou fazendo esses requerimentos aí, e ainda como disse na tribuna, que foi pedido a impugnação da licitação, e para que saia nova licitação, vai ter que ter nova audiência pública. Enquanto a população não participar da audiência pública, a prefeitura não pode abrir nova concessão de água. Também gostaria de falar mais um pouco sobre a saúde, e lembrando, o nobre par também diz aí que nós estamos entrando em política. Ninguém está entrando em política aqui, não. Eu gostaria de lembrar que na época do ex-prefeito Nelson Gebara, eu acho que a maioria do cidadão cabralense se lembra que na época nós tínhamos o doutor Márcio, que atendia aqui em Cabralha Paulista, tinham outros médicos aí que atendiam, tínhamos enfermeiras 24 horas fazendo plantão, também ambulanceiros, ainda o doutor Márcio, naquela época que estava aqui em nossa cidade, morava ao lado do centro de saúde. Tive sim conhecimento, porque minha mãe, uma época, num sábado de madrugada, sofreu um acidente, e na época, doutor Márcio, como era médico da nossa cidade, e naquela época dava plantão 24 horas no nosso centro de saúde, pôde atender ela. Graças a Deus, minha mãe está com vida aí. E lembro que depois que o ex-prefeito Jacinto Zanoni entrou, ele extinguiu o atendimento 24 horas do nosso centro de saúde, deixando sim a população a desejar, tendo que saindo daqui às pressas e ter que procurar atendimento na cidade vizinha. Então, não podemos também falar mal do ex-prefeito Nelson Gebara, pois na área de sua saúde eu acho que fez muito também pela nossa cidade. Também gostaria de falar sobre as contas aqui, no qual foi citado pelo nobre companheiro seu Antônio Consalter, que as contas já foram reprovadas pelos Tribunal de Contas, que encontra lá no site, como já foi cansado de dizer aqui, e ainda foi pedido o reexame, no qual essa semana fiz questão de tirar uma cópia para cada vereador. Todos os vereadores, eu acho que tem a cópia do pedido de reexame, a mesma cópia do pedido de reexame que ele pediu, para ver se revertia o laudo final do Tribunal de Contas, que dá a ele pedido, aqui ó, se encontra assim: voto pelo não provimento do pedido de reexame. Então, o tribunal ainda manteve seu voto contrário às contas do ex-prefeito Jacinto Zanon. Então, não somos nós. Tribunal de Contas são especializados em fazer todos os levantamentos. Não somos nós aqui que estudamos até o segundo grau aí, fizemos até o colegial, que vamos saber mais do que aqueles que estão lá em cima para tomar conta de todo o estado de São Paulo. Esse sim sabe, nós não sabemos mais que eles. E se alguém faz coisa errada, tem que pagar sim. Também gostaria de agradecer aqui ao nobre par Antônio Marcos, que deu uma força para o presidente aí fazer o levantamento das coisas que chegaram ao município para a educação, e no qual trouxe aqui também as melhorias feitas no mandato
do atual prefeito Odemir Ortiz de Camargo, Alemão do Leite, na área da saúde, que não deu tempo do presidente falar, então eu vou falar um pouquinho aqui. Que conseguimos, na época agora nessa gestão agora do Alemão do Leite, ele conseguiu uma van nova, 2 vans na verdade, nova para o transporte da saúde, também 2 ambulâncias cedidas aí pelas emendas do Beto Mansur, que graças a Deus foi a correria do nosso amigo Márcio Zanini aí, também a reforma daquele micro-ônibus que faz o transporte da saúde cedo para Bauru, foi reformado total, foi feita uma reforma total do ônibus, também uma reforma do centro de saúde, da unidade básica aqui de cima. Lá embaixo também ampliação da unidade básica de saúde lá, UBS, da Cleide Maria Baragatti. Também a construção de unidade de estratégia de saúde familiar, né, Dona Terezinha Bognar Chicheto, conquista parlamentar, modernização e ampliação para fisioterapia, foi feita uma sala nova lá com todos os equipamentos de fisioterapia, para quem não conhece. Então, vários itens que o prefeito atual hoje conseguiu e no qual o nobre par aqui, o Dibê, disse que faltou sim divulgação do prefeito atual, para que todos tenham conhecimento do que ele buscou para a nossa cidade. Isso sim, temos que sim dar os parabéns ao prefeito e essa casa aqui que sempre brigou em busca de recursos para a nossa cidade. Sem mais, boa noite a todos. Mais alguém inscrito? José Cláudio Soares Quintana. Alô. E continuando o que o companheiro estava dizendo aí, mais 2 tratores designados também pelo deputado Milton Monte, no qual eu fiz um longo trabalho de 4 anos aí, correndo atrás desse dinheiro para comprar 2 tratores para a família, agricultura familiar, no qual até foi citado aqui, antes que não foi comprado sem ter a agricultura familiar. Então, através do Milton Monte, conquistei 2 tratores para o município também, né? E eu na tribuna, até me esqueci de dizer a respeito que agradecer também a Fernanda por ela estar trabalhando com as mãos de ferro na assistência social. A gente sabe que o setor é difícil, porque a gente é político, a gente sabe das coisas. Então é difícil. E ela está trabalhando certinho. Tem trabalhado, tem ganhado seus prêmios, seus méritos. É inegável isso daí. Agora o que a gente não está concordando é com a atitude da Casa da Família, no qual nós estamos precisando de assistência social no centro de saúde, e eu venho pedindo há muitos e muito tempo, todos aqui são testemunhas, o que me acompanha na eleição, como Tonho, Andrei, venho pedindo uma fonoaudióloga para o nosso município e não consigo. Você entendeu? Agora, com esse salário que elas querem pagar para mais uma assistência social, nós já temos 4 no município. Será que as 4 não dá conta? Vai precisar de mais uma para uma casa da família? Poxa, pelo amor de Deus. A situação em que está se encontrando o nosso município e o país, a gente está enxugando. Está enxugando a máquina pública. Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora o setor tem que fazer a parte dele também, né? Não é só eu não abro mão. Eu não abro mão, não abro mão, não fica sem. Porque é impossível um negócio desse. A matemática, o Drey passou aqui na sessão passada. Está correta. É o suficiente para tocar a entidade, né? Agora nós temos outros setores também. Nós temos médico, temos a fonoaudióloga, que eu já venho pedindo isso há muito tempo, e tem que ter no município uma fonoaudióloga. A gente está com vários casos aí que a pessoa está pagando consulta particular, né? A gente, nós, políticos, se sentimos ofendidos com certa situação. Ou porque a gente abre mão de certas coisas. Mas um setor, como a Casa da Família, não poder abrir mão de certas coisas, é impossível um negócio desse, né? E ainda a gente ter a triste notícia ainda que eles querem passar por cima da Câmara, né? Fica difícil aí. E em relação ao prefeito, infelizmente, quando chegar agosto, setembro e outubro, eu não sei se a gente vai conseguir fazer a folha de pagamento total.
Porque já em janeiro, que a gente tem os IPVAs mais os IPTUs, nós já estamos chegando numa situação acima do limite que deu 58%. Agora você imagina a hora que chegar, a hora que não tiver dinheiro, né? Não vai ter mais onde arrecadar. Aumentar imposto é impossível, ninguém aguenta mais, né? O governo, ele faz as anarquias deles e os municípios que arcam, né? Cai tudo na nossa costa, né? Aí a gente não vale nada, o vereador não presta, o vereador não corre atrás, mas mal sabe ele que é lá de cima e que vem o maior desbronco para o município. E a gente não aguenta mesmo. Vai chegar uma hora que, né, eu já tenho dito aqui, que futuramente o município vai arcar até com a polícia militar e civil, porque é o que nos resta também. Educação, saúde, bombeiro, daqui um pouco a polícia nós vamos pagar também, infelizmente. E o governo não está nem aí. Arca não vai sair do bolso dele, né? Infelizmente. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Mais alguém inscrito? Silvia Regina Ventura Barbosa. Que eu não falei na tribuna, eu vou falar agora. Referente ao colega, o nobre par, o vereador, ele falou que tem gente que tem carro, tem sítio, e às vezes vai lá para buscar um medicamento. Mas o SUS, Sistema Único de Saúde, remédio que já é da assistência básica, todo e qualquer cidadão pode ter direito de pegar, independente da sua classe social, independente da sua cor, da sua religião, da sua política, tem todo o direito de pegar. E também, na próxima sessão, eu vou estar entrando com requerimento, querendo saber de que forma que é feito a compra desses medicamentos. Se tem um médico se é o médico que faz a lista dos medicamentos para que possa o povo estar recebendo, ou se é outra pessoa, ou quem é o responsável pela compra do medicamento. Porque até onde eu sei, o responsável tem que ser o médico. O médico-chefe tem que fazer a lista, dos medicamentos, porque eu sou leiga, não sou médica, não fiz medicina, eu acho que nenhum de vocês aqui fez medicina. Acho que não tem conhecimento de saber qual é o medicamento que é mais gasto dentro do centro de saúde. Qual é o medicamento que a população necessita mais. Porque não adianta nada a gente comprar um medicamento caro, mas que fica lá, mas que o povo não vai usar. Entendeu? Eu quero, na próxima sessão, eu quero saber se tem um médico responsável pela compra dos medicamentos, para passar a listagem para o secretário. Mais alguém inscrito? Adeir Sanquete. Primeiramente, eu gostaria de o presidente solicitasse ao jornal que presta serviço aí, uma semana antes da sessão, fosse colocado aí a votação que vai ser feita, a votação da mudança, a mudança da lei orgânica, não a votação para diminuição do salário. Queria que fosse esclarecido à população, para que o mesmo comparecesse aqui, que é o primeiro passo, a alteração. Depois, o segundo passo é solicitar o projeto do rebaixamento do salário. E outra, os pneus só podia baixar 40 mil mesmo, tu falou aí, veio tudo máquina nova, vem tudo com pneu novo, não precisou comprar. Então, ficou 40 mil mais barato mesmo. O resto é só boa noite. Mais alguém? Acabou. Aniversariante do mês, no caso de janeiro foi eu, dia 13. Acabou ainda não, gente. E aniversariante do mês é o de B, dia 25 de fevereiro. Antes de encerrar a sessão, eu peço aos nobres companheiros que permaneçam aqui dentro da casa, que nós vamos ter uma reunião aqui com o senhor Henrique, da cidade de Dortina, e declaro encerrada a sessão. Próxima sessão ordinária, dia 1º de março de 2016. Agradeço a presença de todos e tenha todos uma boa noite.